Olá, hoje nós vamos estudar duas patologias, cor pulmonale e insuficiência cardíaca. Cor pulmonale é definida como uma patologia que provoca aumento da parede do ventrículo direito em decorrência de alguma doença respiratória. E essa doença respiratória vai provocar uma hipertensão da artéria pulmonar, uma vasoconstrição da artéria pulmonar. E, consequentemente, essa vasoconstrição vai aumentar a pós-carga para o ventrículo direito. Cor pulmonale também é conhecida como insuficiência cardíaca direita, porque a longo prazo essa hipertrofia na parede do ventrículo direito vai ser responsável pela diminuição da força de contração. Em relação aos dados epidemiológicos, cerca de 85% dos pacientes que desenvolvem cor pulmonale, na verdade, eles têm outras doenças respiratórias associadas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ter um componente enfisematoso ou bronquítico. E cerca de 25% dos pacientes que têm DPLC podem vir a desenvolver cor pulmonale. Então, a cor pulmonale está presente na grande maioria dos pacientes que têm alguma doença respiratória crônica e aqueles pacientes que têm doença respiratória crônica podem vir a desenvolver cor pulmonale. Então, a hipertensão da artéria pulmonar e a cor pulmonale, consequentemente, estão associadas a um pior prognóstico da doença, independente do que tenha provocado a cor pulmonale. A sobrevida estimada nessa população é de 45% em 2 anos e 69% das pessoas permanecem vivas na mesma faixa etária quando a cor pulmonale não está presente. Em relação aos aspectos fisiopatológicos da cor pulmonale, nós temos que uma doença pulmonar crônica é grande responsável por promover alterações anatômicas na parede dos vasos sanguíneos, espessamento da parede dos vasos sanguíneos, bem como alterações funcionais nos pulmões. Essas alterações anatômicas e funcionais nos pulmões e nos vasos sanguíneos são responsáveis por provocar o aumento da resistência vascular pulmonar, ou seja, a artéria pulmonar ela vai sofrer uma vasoconstrição, consequentemente, fazendo com que o indivíduo desenvolva hipertensão da artéria pulmonar. Com a vasoconstrição da artéria pulmonar, o sangue que está saindo do ventrículo direito para a artéria pulmonar vai encontrar uma resistência muito grande. Então, o músculo do miocárdio do ventrículo direito vai passar por um processo de hipertrofia. A hipertrofia é um processo de adaptação compensatória para tentar garantir a chegada de sangue no pulmão para sofrer hematose. No entanto, a longo prazo, a hipertrofia representa uma sobrecarga para o coração, fazendo com que o indivíduo desenvolva insuficiência cardíaca direita, quando nós estamos falando de cor pulmonale. Em relação aos mecanismos fisiopatológicos envolvidos no aumento da resistência vascular pulmonar, estão as alterações vasomotoras, a nível de vasos sanguíneos, e alterações anatômicas, a nível de pulmão. Então, em relação aos vasos sanguíneos, nós encontraremos uma vasoconstrição da artéria pulmonar, além de um espessamento das paredes da artéria pulmonar. Em relação às alterações anatômicas nos pulmões, normalmente as doenças respiratórias crônicas acabam por afetar a forma como o pulmão distende, fazendo com que cronicamente o pulmão perca a sua elasticidade, a sua complacência e permaneça frequentemente em expansibilidade completa, impedindo a troca gasosa, fazendo com que o indivíduo, consequentemente, acabe acumulando muito dióxido de carbono. Esses mecanismos diferentes, vasomotores e anatômicos, podem levar a uma hipertensão
na circulação da artéria pulmonar. E, diante disso, vai acontecer um aumento da resistência ao fluxo sanguíneo para o sangue sair do ventrículo direito e entrar na artéria pulmonar. A gente vai encontrar uma resistência muito grande em função da vasoconstrição da artéria pulmonar. Além disso, outros fenômenos acontecem, como o aumento da viscosidade sanguínea. O sangue fica mais viscoso devido ao aumento da quantidade de hemácias, que a gente chama de policitemia. Esse aumento na quantidade de hemácias é um mecanismo compensatório para tentar distribuir para o organismo a maior quantidade possível de sangue. E esse mecanismo de policitemia é uma resposta imediata à hipóxia, provocada pela doença respiratória. Além disso, nós temos uma má oxigenação nos alvéolos, pelo aumento dos espaços aéreos pulmonares, pelas alterações crônicas, pelas inflamações crônicas que as doenças respiratórias podem provocar. Além disso, nós temos aí um comprometimento anatômico dos vasos sanguíneos, mais uma vez, relacionado a todo e qualquer possível de quadro inflamatório crônico, como por exemplo no enfisema, na fibrose cística e na asma. Diante de todos esses mecanismos, vão ocorrer alterações microscópicas no cardiomiócito. Pequenas alterações acontecem ali dentro. Com a cronicidade da doença, o miocárdio como um todo começa a sofrer alterações, a doença vai tomando maiores proporções. Essas paredes das cavidades cardíacas vão se tornando cada vez mais espessas. E esse mecanismo de hipertrofia é um mecanismo compensatório. O coração começa a trabalhar mais para tentar garantir uma boa perfusão para todo o sistema. No entanto, como todo músculo trabalha muito, o processo de hipertrofia a longo prazo vai acabar sobrecarregando o coração, especificamente o ventrículo direito do coração. Por isso que a cor pulmonale é conhecida como insuficiência cardíaca direita. O mecanismo de hipóxia provocado pela doença respiratória é um mecanismo que explica, um dos mecanismos que explicam a ocorrência da cor pulmonale. A hipóxia ela pode ser resultado de uma má ventilação dos alvéolos, uma má troca gasosa, bem como uma diminuição difusa da própria ventilação pulmonar. A hipóxia, seja ela aguda ou seja ela crônica, tem um importante efeito vasoconstritor na artéria pulmonar. Então, a hipóxia, no indivíduo em hipóxia, sempre ou quase sempre evolui para uma hipertensão arterial pulmonar. Todo indivíduo que tem uma hipóxia arterial sistêmica em todo o organismo como um todo, acaba potencializando os efeitos sobre a hipóxia alveolar, através de reflexos neurológicos. O indivíduo em hipóxia, ele tende a evoluir com acidose respiratória ou hipercapnia. Acidose respiratória, quando a quantidade de CO2 aumenta. Hipercapnia, quando a quantidade de CO2 aumenta, certo? Além disso, o aumento da viscosidade sanguínea pela policitemia acaba potencializando cada vez mais essa resistência dentro dos vasos sanguíneos na artéria pulmonar. A hipertrofia, como mencionei, é uma resposta a estímulos vasomotores, que acabam por promover alterações anatômicas a nível de artéria pulmonar e levam à hipertensão pulmonar. Então vejam, estamos falando de mecanismos que comprometem a troca gasosa, levam ao acúmulo de CO2 no sangue e o CO2, com seu efeito vasoconstritor, associado a essas alterações vasomotoras, acabam fazendo com que a parede do vaso sanguíneo sofra hipertrofia, espessamento. A camada íntima das artérias submetidas a uma hipóxia crônica
acaba aí levando a um acúmulo das células musculares lisas que compõem suas paredes e, consequentemente, levam ao espessamento. Na corpo pulmonale, a parede da artéria pulmonar fica mais grossa. Além disso, a camada média dos vasos da artéria pulmonar também sofre esse processo de hipertrofia, podendo acontecer aí uma deposição de tecido fibrinoide. Esses vasos hipertrofiados, esses vasos com fibrose, acabam respondendo com vasoconstrição. Impossível eles sofrerem vasodilatação, ou pelo menos fica muito difícil sofrer uma vasodilatação. E esses estímulos hipóxicos sempre potencializam essas alterações. Além disso, diante desse contexto de policitemia, aumento da quantidade de hemácias e, consequentemente, recrutamento de substâncias coagulantes, é possível que o paciente possa desenvolver uma trombose decorrente de todos esses processos inflamatórios crônicos. O paciente com corpo pulmonale que desenvolve hipertensão pulmonar não possui sinais e sintomas específicos de corpo pulmonale, ou pelo menos no início do quadro. Normalmente, a queixa principal é a dispneia de esforço, e à medida que essa doença piora, progride, pode afetar aí todos os pacientes de maneira bem importante. Normalmente, um paciente com corpo pulmonale apresenta dor torácica ao respirar, fadiga, síncope, que são os desmaios súbitos, e sinais de insuficiência cardíaca direita, ou seja, de acúmulo de sangue na parte direita do coração, como a dilatação da veia jugular, conhecida como turgência jugular, e a presença de edemas, principalmente em membros inferiores. O diagnóstico da corpo pulmonale ele é feito através de diversos exames, como o cateterismo específico da artéria pulmonar para verificar a pressão nas câmaras cardíacas direita e na artéria pulmonar. O ecocardiograma, que é uma espécie de ultrassonografia do coração, também vai revelar o aumento do ventrículo direito, assim como a angiografia. O eletrocardiograma pode mostrar algumas complicações decorrentes da corpo pulmonale em relação à presença de arritmias. A radiografia de tórax também sugere a artéria pulmonar aumentada e o aumento do ventrículo direito. Na gasometria arterial, nós vamos perceber a diminuição da quantidade de oxigênio disponível no sangue. Além disso, temos o exame físico, presença de turgência jugular e edema de membros inferiores. Já a espirometria, que é um exame da função respiratória, que serve para avaliar se o indivíduo tem uma função pulmonar normal ou a presença de distúrbios obstrutivos e restritivos, também complementa o diagnóstico da doença. Não da corpo pulmonar, mas se o indivíduo tem uma doença respiratória prévia. Além disso, a ressonância magnética também é uma outra opção e mede a massa do ventrículo direito, espessura da parede do ventrículo direito e a fração de ejeção do indivíduo. O ecocardiograma, que é a ultrassonografia, como já foi dito, revela aí em detalhes a estrutura do coração, mostrando o aumento do ventrículo e átrios direitos, bem como a presença de alguma possível disfunção decorrente da hipoperfusão para a parte esquerda do coração, ou a presença de alguma doença valvar ou algum defeito congênito no coração, bem como se há uma diminuição do ventrículo direito em decorrência do aumento do ventrículo direito. Opa, acho que eu me confundi. Se há uma diminuição do ventrículo esquerdo em decorrência do aumento do ventrículo direito. À medida que o ventrículo direito aumenta, ele vai comprimindo a parede do ventrículo esquerdo. Isso aí pode acabar acarretando em insuficiências das válvulas mitral e tricúspide. Em casos mais avançados, a veia cava inferior vai estar distendida em função do acúmulo de líquidos e não sofre nenhum colapso durante a inspiração. Ainda no eletrocardiograma, a gente pode observar, dessa vez no eletro, melhor falando, um aumento da onda P,
que corresponde à ativação, à contração dos átrios direito, do átrio direito, por sobrecarga. No raio-x é possível observar uma dilatação das artérias pulmonares e apagamento dos vasos periféricos. Então, a interação do raio-x com esse excesso de líquido vai acabar provocando uma opacidade nos vasos, um apagamento dos vasos mais periféricos. No exame físico, é possível avaliar através da ausculta cardíaca um comprometimento, um aumento da segunda bolha cardíaca e a presença de um quarto som na ausculta. Distensão das veias jugulares na altura do pescoço, crescimento do fígado, a hepatomegalia, presença de cianose e edema. A espirometria, como foi mencionado, é um exame que serve para avaliar a função pulmonar, saber se o indivíduo tem a função pulmonar normal ou se ele apresenta um distúrbio obstrutivo, que é o comprometimento da fase expiratória, ou um distúrbio restritivo, que é um comprometimento da fase inspiratória. Então, a espirometria é útil porque, se eu estou diante de uma cor pulmonale, é importante identificar se esse indivíduo aí tem uma doença respiratória de base, uma doença respiratória prévia. Então, o tratamento de um paciente com cor pulmonale está voltado para a redução da hipoxemia e da vasoconstrição pulmonar, bem como, em decorrência da sua sintomatologia, aumentar a tolerância desse paciente aos esforços e a correção daquela doença que provocou a cor pulmonale. Por não haver um tratamento específico para a cor pulmonale, são adotadas rotinas aplicadas a outras doenças cardíacas. Inicialmente, um repouso no leito para reduzir o esforço do coração, bem como a melhora da contratilidade cardíaca, fazer bombear mais aquele sangue que está retido através de alguns medicamentos, como a digoxina, antibióticos para controlar as infecções do trato respiratório, bem como diminuir a retenção de líquido através da utilização de medicamentos vasodilatadores. E, obviamente, melhorar o suporte de oxigênio do paciente através de vários recursos da oxigenoterapia. A oxigenoterapia, por sua vez, normalmente ela é indicada quando a pressão parcial de oxigênio no sangue pela gasometria é menor que 55 milímetros de mercúrio. Aumenta a concentração de oxigênio no sangue e, consequentemente, vai diminuir, ou melhor, vai aumentar a chegada de sangue para órgãos nobres, como o próprio coração, o cérebro e outros órgãos vitais. A oxigenoterapia, segundo a literatura específica, acaba repercutindo na melhora da sobrevida do paciente, que apesar da progressiva obstrução ao fluxo aéreo e da hipoxemia, o paciente acaba sobrevivendo mais tempo com o uso da oxigenoterapia. Além disso, se eu utilizo oxigênio, o oxigênio tem um breve efeito vasodilatador. Por isso que a oxigenoterapia tem essa característica de reversibilidade da vasoconstrição de origem hipóxica, consequentemente melhorando o débito cardíaco do paciente. Agora, nós iremos para a aula de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é considerada a via final de todas as doenças cardiovasculares. Independente do que o indivíduo tem, normalmente, como tratamento inadequado, esse paciente pode evoluir aí para uma insuficiência cardíaca. Ou até mesmo por algum processo mais agudo, severo, provocar uma lesão miocárdica e o paciente evoluir com uma insuficiência cardíaca. Agora, eu não estou falando da cor pulmonale e da insuficiência cardíaca direita. Aqui, na insuficiência cardíaca, ela pode ser chamada de insuficiência cardíaca esquerda, que é quando o ventrículo esquerdo perde a sua força de contração e passa a bombear sangue de maneira inadequada para todo o organismo.
Então, a insuficiência cardíaca é uma condição clínica associada à piora da capacidade funcional dos indivíduos, bem como repercute também na qualidade de vida desses pacientes, estando associada com o surgimento de várias complicações de saúde e também no aumento da quantidade de morte dos pacientes que a possuem. Então, o prognóstico dessa doença normalmente é ruim, acaba reduzindo aí o tempo de vida do paciente, principalmente se o grau dessa insuficiência cardíaca for avançado. O tratamento dessa doença tem como objetivo melhorar todos os sinais e os sintomas típicos de um paciente cardiopata, dispneia, redução do edema, bem como repercutir também no controle das morbidades e mortalidades do paciente, reduzir os custos hospitalares com internações, bem como prevenir readmissões hospitalares. Essa patologia ela surge como consequência da industrialização e urbanização típicas da atualidade, porque elas acabam trazendo mudanças no estilo de vida do paciente. Então, os hábitos alimentares sofreram modificações, como aumento da quantidade de calorias, sal e gordura, além da dieta inadequada. O hábito de fumar também contribui para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. O sedentarismo, o estresse acabam predispondo as pessoas às síndromes metabólicas. Além disso, a obesidade, a dislipidemia, que é alteração nos lipídios, diminuição do HDL, colesterol bom, aumento do LDL, colesterol ruim. Além da obesidade e dislipidemia, temos também a hipertensão arterial, a resistência à insulina, que é quando o indivíduo diabético faz uso de insulina, mas não apresenta uma resposta adequada. Então a gente diz que o organismo dessa pessoa é resistente à insulina e, obviamente, os pacientes diabéticos. Em relação à insuficiência cardíaca, estima-se que 23 milhões de pessoas na população mundial são portadoras de IC. Esse dado é um dado antigo. Estima-se que em torno de 31 milhões de pessoas hoje em dia sejam portadoras de insuficiência cardíaca em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, estima-se que 1 a 2% da população tenha insuficiência cardíaca. E é a patologia que mais cresce, não só nos países desenvolvidos, como nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo o DataSUS, no Brasil, estima-se que 6,4 milhões de brasileiros possuam insuficiência cardíaca. Então, são muitos pacientes cardiopatas. As doenças cardiovasculares são as doenças mais comuns e as doenças que mais matam no território brasileiro e no mundo. Estima-se também que a cada ano 2 milhões de novos casos de insuficiência cardíaca surjam. E a insuficiência cardíaca estável está aumentando na maior parte dos países. No Brasil, ainda não existem dados epidemiológicos que possam estimar ou definir essa incidência, quantos novos casos surgem na população brasileira. Em relação ao mecanismo fisiopatológico, a insuficiência cardíaca é um somatório de múltiplas alterações anatômicas, funcionais e biológicas, que juntas acabam repercutindo no enfraquecimento das paredes do miocárdio. Surgiram vários modelos ao longo do tempo que explicaram a fisiopatologia, a ocorrência, o porquê do desenvolvimento da insuficiência cardíaca. O primeiro mecanismo foi o mecanismo da síndrome cardiorrenal. Então, esse mecanismo aí da síndrome cardiorrenal justificava a ocorrência da insuficiência cardíaca como sendo um problema de excesso de sal e água. A gente sabe que o sal tem afinidade pela água e acaba provocando muita retenção hídrica.
Além disso, a ingesta de sal está associada com a hipertensão. E aí, a partir da hipertensão, vários processos inflamatórios podem acontecer, como já vimos em sala, e consequentemente evoluir aí com o comprometimento da parede do miocárdio. Um outro modelo que surgiu para explicar a origem da fisiopatologia foi o modelo cardiocirculatório, também chamado de hemodinâmico, que está associado aí com uma redução do débito cardíaco e, além de reduzir o débito cardíaco, uma excessiva vasoconstrição periférica, diminuindo então a perfusão tecidual para vários órgãos, dificultando a própria chegada de sangue no coração e, consequentemente, reduzindo o débito cardíaco também. Entretanto, nem o modelo cardiorrenal, nem o modelo cardiocirculatório foram suficientes para explicar a lenta progressão da insuficiência cardíaca. Diante disso, um outro modelo foi sugerido que descreve a insuficiência cardíaca como uma doença progressiva que acontece depois de uma lesão miocárdica, consequentemente comprometendo o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco vai, diante dessa lesão, perder suas fibras musculares ou, se não chegar a perder as fibras musculares, de alguma maneira vai prejudicar a forma como esse miocárdio vai contrair, gerar força e manter a sua função contrátil adequada. Então, esse evento inicial, essa lesão miocárdica inicial, repercute no músculo cardíaco, fazendo com que ele perca massa muscular, perca a sua habilidade de gerar força e, consequentemente, de manter a contratilidade adequada. Diante disso, vários mediadores de lesão vão ser utilizados. Ativação neurohormonal é um deles. A ativação do sistema nervoso simpático para aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, o débito cardíaco, já que o coração não está gerando força adequada, nem tendo força para bombear esse sangue. Além disso, pode se instalar ali, depois dessa lesão, processos inflamatórios que repercutem na isquemia do coração, do miocárdio, e, consequentemente, também refletindo no estresse oxidativo, pelo comprometimento da oxigenação normal. Além disso, alterações cardiovasculares também acontecem, principalmente o remodelamento ventricular. O remodelamento ventricular, ele se refere a uma hipertrofia do coração como um mecanismo compensatório. Além do remodelamento ventricular, outras alterações acontecem a nível de endotélio e todas as substâncias excretadas por eles, e miopatias periféricas, comprometimentos da musculatura periférica. Se o sangue não está sendo gerado, não está sendo bombeado da maneira correta, essa hipoperfusão vai repercutir aí na forma como os músculos periféricos eles vão trabalhar. A partir desse mecanismo, a gente vai ter um ciclo vicioso de lesão miocárdica. E é esse ciclo vicioso que vai levar à progressão da IC. Então, constantemente nós teremos alguma lesão, inflamação e alterações cardiovasculares, acontecendo com muita frequência. E, consequentemente, vai levar aí à progressão da IC através desse ciclo vicioso. Esse insulto inicial, essa lesão ao miocárdio, pode acontecer ao longo da vida, ser clinicamente silencioso e insidioso. Aparece só realmente quando o indivíduo está sintomático. Pode ser decorrente também de maneira aguda em relação quando o indivíduo tem infarto agudo do miocárdio. Mesmo depois dessas agressões recorrentes, o corpo se adapta
e o indivíduo permanece assintomático. Que mecanismos são esses? Hiperativação simpática e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Além disso, nós temos o remodelamento cardíaco, que é o processo de hipertrofia. Essas adaptações acontecem depois da lesão, cerca de minutos a horas depois, na tentativa de quê? Garantir um suporte de sangue adequado para o organismo. Então, a hipertrofia ventricular é um mecanismo compensatório normal, esperado. Tem que acontecer para manter a circulação de sangue pelo corpo normal. A longo prazo, esse remodelamento ventricular, que acaba aí aumentando o tamanho do coração, a forma do coração, fazendo com que o coração bombeie mais sangue, né, para garantir a chegada de sangue para todo o organismo. Esse remodelamento, cronicamente, ao longo tempo, acaba sendo responsável por comprometer cada vez mais o miocárdio. E aí, como toda máquina que trabalha muito, o coração vai deixar de bombear o sangue de maneira adequada para o corpo, entrando aí em falência dos mecanismos adaptativos. Quando isso acontece, a insuficiência cardíaca torna-se finalmente sintomática. Então o paciente começa a apresentar todos os sinais e sintomas típicos de uma cardiopatia. Síncope, turgência jugular, edemas, etc. Então, aqui nós temos um esquema, né, que explica basicamente como age o corpo diante do desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Pela insuficiência cardíaca vai acontecer uma diminuição do volume de sangue circulante e vários elementos sensores, especificamente os baroreceptores, que são receptores de pressão, vão identificar essa redução do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. E aí, o corpo vai utilizar de ajustes a nível renal, sistema renina-angiotensina-aldosterona, e mecanismos extrarrenais, hiperativação simpática. Diante desses sensores que vão enviar a informação para o sistema nervoso que a redução do volume circulante caiu, as vias eferentes, principalmente uma ação hormonal, que é mais duradoura, é mais demorada, mas é mais duradoura, vai acabar garantindo esses ajustes necessários para manter o funcionamento normal do bombeamento de sangue para o corpo. O diagnóstico da insuficiência cardíaca ele é meramente clínico. A maior parte dos pacientes vai procurar o diagnóstico, vai procurar o médico quando apresenta intolerância aos esforços, quando apresenta dispneia, né, a nível respiratório, ou fadiga a nível de musculatura periférica, podendo ou não estar associados também ao edema. Um segundo sinal bem frequente, além dessa intolerância aos esforços, é a fadiga. No entanto, ela é muito inespecífico para servir para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Além disso, o paciente pode apresentar manifestações congestivas sistêmicas, os edemas, e pulmonares, o edema agudo de pulmão. Aqui nós temos uma sequência do diagnóstico. Paciente com suspeita de insuficiência cardíaca vai realizar aí exames de eletrocardiograma. Se o paciente apresenta resultados que sugerem insuficiência cardíaca, vai ser feito um ecocardiograma, ventilografia nuclear, ressonância magnética. Evoluindo aí com outros achados, vai se investigar a etiologia, a gravidade, os fatores participantes que levaram à insuficiência cardíaca, bem como o tipo de disfunção cardíaca, se é direita ou esquerda, solicitando então outros exames adicionais, para finalmente escolher a estratégia terapêutica necessária para aquele paciente. Temos vários exames de imagem
para detectar a insuficiência cardíaca, o eletrocardiograma, a radiografia de tórax, a ecocardiografia, a cintilografia nuclear, ressonância magnética, estudo hemodinâmico, avaliação bioquímica e hematológica, né, as enzimas cardíacas, peptídeos natriuréticos, bem como a realização de um eletrocardiograma, o Holter cardíaco. Na fisioterapia, nós podemos avaliar a capacidade funcional, a aptidão física do paciente com insuficiência cardíaca através de testes. Testes submáximos que não levam o paciente à exaustão, como o teste de caminhada de 6 minutos, que utiliza aí a distância percorrida para definir se o paciente está bem ou não do ponto de vista físico. Quanto mais ele percorre, quanto mais a distância que ele percorre, melhor a sua capacidade funcional. Ou o teste máximo, que é o teste da ergoespirometria, o teste de esteira, que é o padrão ouro para o diagnóstico de disfunções cardiorrespiratórias. A insuficiência cardíaca ela pode ser explicada de vários aspectos, em relação ao tempo que ela surgiu, a pessoa está bem, passou mal, foi para um UTI e percebeu lá uma diminuição do bombeamento de sangue para o corpo, aguda. Ou ela pode ser crônica, né? Quando o paciente já é acompanhado da insuficiência cardíaca há mais tempo. A insuficiência cardíaca pode ser classificada também de acordo com a sua origem, se o paciente tem histórico de diabetes, hipertensão, isquemia prévia, doença valvar, aspectos inflamatórios e infecciosos também são responsáveis por lesionar o coração, entre outras causas. Em relação à estabilidade, a insuficiência cardíaca ela pode ser estável ou ela pode ser instável, descompensada. No entanto, é interessante classificar a insuficiência cardíaca de acordo com o nível de acometimento estrutural e manifestações clínicas do paciente. Como assim? O paciente, do ponto de vista de comprometimento estrutural e clínico, pode ser classificado em estágio A, estágio B, estágio C ou estágio D. Os pacientes considerados estágio A são aqueles pacientes expostos a fatores de risco coronarianos, mas que não apresentam cardiopatia. Estão expostos a, por exemplo, hipertensão, doença arterial coronariana e diabetes. Já no estágio B, o paciente ele já tem uma doença cardíaca, no entanto, ele é assintomático. Infarto do miocárdio prévio, disfunção ventricular esquerda. Já no estágio C, o paciente, além da doença cardíaca, agora ele é sintomático. Então, o paciente ele tem uma doença cardíaca conhecida e apresenta dispneia, fadiga e uma baixa capacidade física. O último estágio, que é o estágio D, é quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca refratária, ou seja, é um paciente que é hospitalizado com frequência, necessita de intervenções especiais, já fez todo tipo de tratamento medicamentoso possível, já fez fisioterapia, mas a doença não apresenta um controle. Então, o estágio D é o estágio mais grave da insuficiência cardíaca. Uma outra classificação da insuficiência cardíaca é de acordo com a escala da New York Heart Association, NYHA, que classifica o paciente com insuficiência cardíaca em 4 classes. É uma escala que não é restrita à insuficiência cardíaca. Várias outras patologias também fazem uso dela. O paciente ele é considerado classe 1 quando a sua sintomatologia ela é mínima. O paciente é considerado classe 2 quando a sua sintomatologia é leve. O paciente é considerado classe 3 quando a sua sintomatologia é moderada. E o paciente é considerado classe 4 quando a sua sintomatologia é considerada leve. Então, aqui na classe 1,
o paciente apresenta dispneia, apresenta sintomas com atividades leves. Estou falando de intensidade, não de sintomas. Aqui, o paciente apresenta sintomatologia quando a intensidade do esforço ela é moderada. Aqui, o paciente apresenta sintomatologia quando o esforço é intenso. E aqui, na classe 4, o paciente apresenta sintomatologia quando o esforço não existe. Quando o paciente está em repouso, ele apresenta sintomatologia. Então, mínima, leve, moderada e grave, eu estou falando de sintomatologia. Leve, moderado, intenso e repouso, eu estou falando em relação ao nível de esforço. Ok? E aí o paciente é classificado nessas 4 categorias. Como é que se desenvolve? O que é que eu espero da insuficiência cardíaca? Qual é o prognóstico? Normalmente fatal, quando o paciente se encontra numa categoria mais severa, né? Devido aí a uma falência da força de bombeamento e outras complicações que podem estar associadas à insuficiência cardíaca, como por exemplo, diabetes, hipertensão e outras complicações que o paciente pode vir a ter, né? Infarto, acidente vascular encefálico, tromboembolia pulmonar, etc, etc, etc. Então, dependendo do nível de fração de ejeção ou do VO2 do paciente, ele pode vir a ter aí indicação para cirurgia de transplante cardíaco. Quanto menor for a fração de ejeção, quanto menor for o consumo máximo de oxigênio, esse paciente aí tem indicação cirúrgica. O tratamento farmacológico envolve uma série de medicamentos, diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, nitratos, antiarrítmicos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, hidralazina, digoxina, bloqueadores da angiotensina 2, ácido acetil salicílico, todos eles de alguma maneira contribuem aí para a diminuição da retenção hídrica, aumenta a força de bombeamento cardíaco, diminuição do trabalho cardíaco, evita arritmias e fluidifica mais o sangue, certo? O tratamento conservador consiste no tratamento medicamentoso, restrição da ingestão de água, bem como da restrição, do excesso de sal e líquidos, acaba sendo importante para o controle dos sintomas do paciente. E a fisioterapia entra aí através do exercício físico, a reabilitação cardíaca, que tem efeitos extremamente importantes em pacientes com insuficiência cardíaca. Aumento da capacidade funcional, diminuição da sintomatologia e, consequentemente, melhora da qualidade de vida desses pacientes. O tratamento cirúrgico ele só vai ser indicado quando o paciente tem uma fração de ejeção menor que 20%, ou seja, toda aquela quantidade de sangue que chega ao coração, somente 20% está sendo bombeada para o corpo. Ou quando o VO2 máximo da espirometria ele é menor que 10 ml de oxigênio por quilo por minuto. Ou um paciente na classe 4 da NIRA com histórico de hospitalizações recorrentes. Então, a gente tem algumas contraindicações também para o tratamento cirúrgico. Não vou me especificar nisso agora. É importante destacar que a infecção é uma das principais causas, a primeira causa de morte no pós-operatório do transplante cardíaco, mas também pode acontecer além da infecção, rejeição, novas infecções, efeitos colaterais das drogas que diminuem a imunidade para tentar, na tentativa de não acontecer rejeição, bem como doenças vasculares do enxerto.
como a presença de placa de gordura na artéria coronariana em estágios mais avançados. No entanto, a sobrevida desses pacientes aí é de 80% em um ano e superior a 65% depois de 5 anos de transplante cardíaco. Então aumenta consideravelmente a estimativa de vida desses pacientes. Aqui eu coloquei um resumo de todo esse assunto de insuficiência cardíaca. Não vou me aprofundar aqui nele, vou disponibilizar o material para vocês fazerem a leitura. Tentei colocar só frases, no entanto, o resumo tem uma quantidade de ações. Não sei se ficou bem um resumo, mas o que importa